Olá, queridas irmãs, queridos irmãos, minhas amigas, meus amigos, como é bom podermos estarmos juntos novamente e compartilharmos estas mensagens tão maravilhosas do Velho Testamento. Hoje estudaremos Êxodo, dos capítulos 18, 19 e 20. Como vocês observaram, nessas últimas 2 semanas eu não coloquei nenhum vídeo, eu estava em viagem. Eu estava nesse período, dos últimos 70 dias na verdade, visitando meus filhos. Eu tenho 3 filhos que moram nos Estados Unidos e os meus 7 netinhos todos moram lá. É tão importante fortalecermos nossos laços familiares e eu estava lá com eles, visitando, conhecendo o nosso netinho mais jovem, o mais novinho de 5 meses, um menino maravilhoso, muito risonho. E a nossa vida, minha e a de minha esposa, se encheu de paz, de alegria. Foi tão gostoso estar com nossos filhos. Mas nós voltamos e eu estou muito feliz também de estar com você hoje e compartilhar esta mensagem do Evangelho. No final do vídeo, depois da mensagem, no último final de semana que eu estive lá nos Estados Unidos, primeiro eu fui para Salt Lake, aquela região, e depois fui para Carolina do Norte. E lá na Carolina do Norte eu pude ir com minha esposa e meu filho, né, minha nora. Nós, no domingo à tarde, passeamos no terreno, no pátio, né, em volta do templo de Apex, na Carolina do Norte. Um lindo templo. É um templo mais semelhante ao templo de Porto Alegre, um templo menor, mas muito lindo. Nós encontramos naquele domingo à tarde a diretora do templo que estava lá, foi tão gentil em nos receber, conversamos, foi bem edificante mesmo. E eu fiz algumas cenas e vou colocar no final para você conhecer mais esse templo maravilhoso, tá bom? Vamos começar o nosso estudo. Quando nós estudamos aqui em Êxodo, fazendo uma breve recapitulação, né, no cenário histórico, Moisés já havia libertado como um instrumento nas mãos de Deus, na verdade foi Deus que libertou o povo de Israel do Egito. Eles já estavam há algum tempo no deserto, o povo já havia reclamado sobre alimentação e o Senhor mandou o maná dos céus, o pão da vida, né? Que lindo. Também teve a falta de água e Moisés feriu a rocha e teve água, enfim. Então todo esse período, lembra que eram cerca de 600 mil homens de guerra do povo de Israel, a contagem era feita pelos homens de guerra. Somando-se a isso mais as crianças, pais, mães, esposas, os pais e as mães, né? E as esposas e tudo mais, eram cerca de 2 milhões de pessoas no deserto. É uma logística imensa, não é? Mas o Senhor tudo proveu para seu povo. E Moisés, então, ele estava no deserto quando seu sogro, Jetro, ele entra em cena aqui. Jetro, ele era o sacerdote de Midian. Foi Jetro quem conferiu o sacerdócio a Moisés. E Moisés casou com Zípora, uma das filhas de Jetro. E Jetro então levou a sua filha, esposa de Moisés, e seus 2 filhos, que eram Gerson e Eliezer, filhos de Moisés, até Moisés no deserto. Quando se encontraram, Moisés relatou tudo que o Senhor havia feito com Faraó e como libertou Israel. No dia seguinte, Moisés se assentou para julgar as causas do povo, e formou-se uma fila imensa, e da manhã até a noite Moisés continuou ali vendo as causas, né, de cada um. Mas Jetro, seu sogro, olhou tudo aquilo e falou assim: olha, não é bom isso que você faz, você e todo esse povo vai definhar, é uma carga muito pesada só para você. E então Jetro falou assim a Moisés, no capítulo 18, versículo 19 e 20. Ouve agora a minha voz, eu te aconselharei e Deus será contigo. Sê tu pelo povo diante de Deus e leva tu as causas a Deus. E ensina-lhes os estatutos e as leis
e faze-lhes saber o caminho em que devem andar e a obra que devem fazer. Então o conselho de Jetro era: olha, Moisés, você vai levar as causas do Senhor a Deus. Ensina os estatutos, as leis, como eles devem se portar, como devem caminhar, né, como conduzir sua vida, as obras que devem fazer. Isso é a parte que você faz. Depois Jetro instrui, né, aconselha Moisés a chamar líderes para 1000, para 100, para 50, para 10. E daí isso está nos versículos, estão esses elementos de 21 a 23. Mas olha que interessante, por que, né, que Moisés, um profeta tão extraordinário, que fez milagres impensáveis, na verdade, no Egito, né, para que o povo pudesse ser libertado, por que o Senhor não revelou isso a ele de uma forma direta? Moisés, faz assim, líderes de 1000, de 100, de 50, de 10. E Moisés estava lá sozinho, julgando todo o povo, mas o Senhor deu essa inspiração a Jetro. E Moisés foi humilde para ouvir esse conselho. E olha só que coisa mais extraordinária. No versículo 23 está registrado assim, Jetro falando: se isto fizeres, e Deus te mandar, poderás então subsistir. Assim também todo este povo em paz irá ao seu lugar. Então Jetro deu o conselho, mas no conselho ele também fala: olha, agora você pergunta a Deus, e se Deus mandar que você faça isso, então faça. Interessante. Embora Moisés seja esse extraordinário, esse grande profeta a quem todos nós amamos, ele ouviu os conselhos do Senhor através de seu sogro. Assim acontece conosco também. Algo que me chamou muita atenção são nos versículos 19 e 20, que eu já li, que Moisés deveria ensinar as leis, os estatutos, os caminhos, as obras que eles deveriam fazer. Lembra, o povo de Israel viveu cerca de 400 anos no Egito. De povo livre tornaram-se um povo escravo, geração após geração de escravos. Eles tinham perdido muito de sua cultura como povo de Deus, perderam também aquela decisão, né, de tomar decisões em sua vida, o poder de decisão. Eles eram escravos, eram mandados fazer coisas, e eles não tomavam suas próprias decisões, desculpe, como nós tomamos agora. Observa que o Senhor ensinou a Moisés que ele devia ensinar ao povo as leis de Deus e como se conduzir. Ensinou sobre os relacionamentos que deviam de ter entre eles. Eu lembro-me de certa ocasião em que um visitante foi a Nauvoo e perguntou a Joseph Smith: como é que você faz para liderar todo este povo? E Joseph respondeu: ensino-lhes princípios corretos e eles governam a si mesmos. Um princípio de autossuficiência, não é assim? E hoje, eu e você também estamos passando pela nossa fase, agora estamos escrevendo a nossa história. E nós também devemos aprender os caminhos do Senhor, aprender as obras que devemos fazer, conhecer as leis de Deus. E ao assim fazermos, poderemos então decidir, tomar uma decisão em vários assuntos relativos à nossa vida e nas obras que fazemos. E buscar, como Moisés, a orientação do Senhor para saber como agir. Não é maravilhoso? Irmãs e irmãos, que possamos seguir o exemplo dos profetas e buscar a revelação de Deus. O presidente Russell M. Nelson, ele tem ensinado que nós devemos ouvir a voz de Deus, buscar a revelação de como agir. Um outro versículo que eu gostaria de mencionar nesse capítulo 18 é o versículo 19. Êxodo 18, versículo 19. Ouve agora... Não, desculpe, errei, vamos de novo. É o capítulo 19 agora, versículo 18, isso sim. E o monte Sinai todo fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo, e a sua fumaça subia como fumaça de um forno,
e todo o monte tremia grandemente. Naquela época, o Senhor reunia-se com seus profetas nas montanhas. E nós vamos observar vários exemplos disso no Velho Testamento. Depois, o Senhor começou a dar orientações na tenda da congregação que fala, né, onde Moisés habitava, lá no deserto, e depois foi construído o tabernáculo, que era um templo móvel. Hoje em dia, o Senhor se revela a seu povo nos seus templos. É claro que eu e você, todos nós podemos orar e buscar a revelação do Senhor. Mas o Senhor, Ele ordenou, ensinou seus profetas a construírem templos nesta terra. E o profeta de Deus, o presidente Rousseau Meneus, tem nos convidado a ir ao templo. Eu sou tão grato por poder servir no templo. Eu e minha esposa vamos 2 vezes na semana no templo de Campinas, toda quarta de manhã e quinta de tarde. E nos alegramos tanto de servir e convidamos a todos vocês a frequentarem um templo. Aqueles que são do mesmo distrito aqui do templo de Campinas, venham no templo e participem, busquem receber revelação pessoal, sirvam no templo. É claro que eu e minha esposa hoje temos o privilégio de ir 2 vezes por semana, porque eu sou aposentado e nós moramos próximos do templo. Talvez você more um pouco mais distante, mas frequente o templo tanto quanto possível. O presidente Rousseau Meneus tem nos ensinado a ir ao templo. E ele tem ensinado que se você não consegue estar sempre, assim, com mais frequência no templo, tire um momento do seu dia para lembrar das ordenanças do templo, para que o Espírito agradável esteja na sua vida para te guiar e te orientar, tá bom? Continuando, lembra, o povo era um povo escravo. Eles haviam perdido muito da sua cultura, absorveram muito da cultura dos egípcios durante esse período, e o Senhor levantou um profeta, Moisés, para instruí-los, para orientá-los. Mas olha como o Senhor olhava para aquele povo, que como nós, irmãos e irmãs, também tinham muitas falhas, muitas coisas que deveriam melhorar em sua vida. Mas olha como o Senhor olhava para eles e como Ele olha para nós hoje, no capítulo 19, no versículo 5 e 6. Eu amo esse versículo, eu acho tão lindo. E agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes meu convênio, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha, e vós me sereis um reino de sacerdotes e povo santo. Essas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. Olha que coisa extraordinária, o Senhor olhava para aquele povo como sua propriedade peculiar. A palavra peculiar vem do hebraico, né, que significa, no hebraico, segula. Eu penso que seja essa a verdadeira tradução, tá bom? Segula. E significa propriedade valiosa, tesouro. Então o Senhor olha para cada um de nós como seus tesouros, como algo, uma propriedade muito valiosa. Eu sou pai e agora tenho 7 netinhos, é tão maravilhoso ter nossos netinhos. Eu e minha esposa amamos nossos netinhos, nossos filhos, nossas noras, nosso genro. E é tão maravilhoso nos reunirmos, é tão maravilhoso manter esses laços familiares. Nós amamos nossos filhos, suas vitórias são nossas vitórias, suas derrotas também são as nossas. Estamos ali sempre orando diariamente por eles e os amamos tanto. Eles são de grande valor para nós. E o Senhor olha com um amor muito mais, totalmente perfeito, na verdade, para cada um de nós. Olha, você é minha propriedade valiosa, meu tesouro. Não é maravilhoso? A minha avó, que eu chamo de mãe, eu fui criado pela minha avó materna, ela sempre dizia assim para mim: te amo de paixão. Olha que gostoso, algo valioso. Mas olha que o Senhor estabeleceu uma condição. Ele disse assim: se diligente ouvirdes a minha voz e guardardes o meu convênio, então sereis minha propriedade peculiar. O Senhor nos instruiu através de seus profetas, dando o Evangelho, dando as ordenanças do Evangelho,
dando seus convênios a todos nós. Por exemplo, o convênio do batismo, que é renovado no sacramento, de tomar sobre nós o nome de Cristo, ser testemunha em todos os lugares, relembrar sempre dele. Essas são partes essenciais do convênio do batismo e da renovação que nós fazemos no sacramento. Um exemplo apenas. E se nós realmente vivermos de tal maneira nesta terra, ser um símbolo de Cristo, recordá-lo sempre, guardar os mandamentos, então seremos esse tesouro valioso. Eu convido a todos nós para que possamos ponderar: Pai Celestial, o que eu preciso fazer? O que eu preciso fazer para estar mais em harmonia? E o Senhor vai revelar algumas coisas. Quando nós estudamos as Escrituras, lemos, certos pensamentos vêm à nossa vida de como deve ser o nosso caminho, como devemos agir em determinadas situações. As Escrituras são uma bússola em nossa vida. E no capítulo 20, seguindo, Moisés, ele fala, esse capítulo é muito conhecido, de Êxodo 20, dos mandamentos, os 10 mandamentos. Lembra que o Senhor, ele está estabelecendo as suas leis, está mostrando para todos nós qual o relacionamento que nós devemos ter com Deus. Então, os primeiros 4 mandamentos são o nosso relacionamento com Deus. O 5º, nosso relacionamento familiar. E do 6º ao 10, o relacionamento que nós temos uns com os outros. Não é maravilhoso? Só lembrando aqui, o primeiro mandamento é: não terás outros deuses diante de mim. Lembra de Mateus, capítulo 6, 33? Buscai, pois, primeiro o reino de Deus e sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Quando nós temos Deus em primeiro lugar na nossa vida, todas as coisas se acertam. Todas elas. O 5º mandamento, nossos relacionamentos familiares, honrar pai e mãe. Não é maravilhoso? Aprender as leis, as ordenanças de Deus, aprender seus caminhos, quais as obras que devemos fazer e nos colocarmos em harmonia com isto, então estaremos honrando pais e mães. E depois o relacionamento que nós devemos ter uns com os outros. Irmãs e irmãos, imagine, às vezes alguém pode pensar assim: nossa, mas esses mandamentos são muito restritivos e eu preciso de liberdade. Ai, que pensamento tolo. Irmãs e irmãos, os mandamentos de Deus nos libertam. Quer ver um exemplo? Vamos supor que não existisse nenhuma lei de trânsito. Imagine uma cidade como São Paulo. Você com o seu carro andando, você podia entrar pelo lado direito, pelo lado esquerdo, podia estacionar na transversal, passar pelas esquinas do jeito que você quiser, mas as outras pessoas também poderiam fazer. Nada ia funcionar, seria um caos total. Percebe? Mas com as leis de trânsito, o trânsito flui corretamente, nós podemos nos deslocar melhor em segurança. Agora pensa nas leis de Deus, nos mandamentos de Deus. Quando nós viemos a esta terra, nós viemos aqui com vários objetivos, mas um deles era adquirir mais luz. E quando nós vivemos os mandamentos de Deus, aprendemos os mandamentos, suas leis, seus princípios, suas doutrinas e começamos a viver, então recebemos mais luz na vida. Nossa visão se amplia, temos uma perspectiva eterna e passamos por provações como todos passam, porque faz parte da mortalidade, mas passamos de uma maneira diferente, percebe? Observe, por exemplo, quando temos o passamento de um ente querido, algum familiar bem próximo que venha a falecer, as pessoas que não conhecem o Evangelho ficam desesperadas como se tudo tivesse acabado. Mas, quando se conhece o Evangelho do Salvador, então você pode olhar para aquela parte da vida em que um ente querido veio a ter seu passamento, faleceu, e vai para um mundo espiritual continuando sua jornada eterna.
sentimos paz, somos confortados pelo Espírito, temos uma perspectiva eterna e tudo é diferente. Assim são em todos os aspectos da nossa vida. Queridas irmãs, queridos irmãos, que possamos buscar aprender as leis, os princípios, as doutrinas, os convênios, as ordenanças de Deus e vivenciá-las em nossa vida. E então teremos mais luz na vida, saberemos como agir em todas as situações. E então o Senhor um dia olhará para nós e dirá assim: olha, você é a minha propriedade peculiar, minha propriedade valiosa, meu tesouro. E esta é a mensagem que eu tenho para compartilhar com vocês hoje. Estou muito feliz por retornar e espero que possamos continuar tendo momentos assim tão especiais. Até a próxima semana. E se você desejar, eu vou deixar agora um pequeno vídeo que eu filmei do templo de Apex, na Carolina do Norte. Tchau, irmãs, irmãos. Nos vemos na semana que vem. Tchau. Aqui é estou filmando aqui a sede da estaca, tá bom? Aqui é a sede da estaca. E aqui é o templo. É o templo de Apex, fica próximo de Raleigh. Raleigh é a capital da Carolina do Norte. E este é o templo de Apex. Muito bonito, né? Lembra muito, talvez, faz tempo que eu não vejo, mas lembra muito o templo de Porto Alegre, que é bem pequeno, né? Muito bonito. Agora estamos saindo do inverno, as árvores estão sem vegetação, folhagem. Sentindo o Santo Espírito, vou escutar e orar, porque o templo, a casa do Senhor, lugar santificado, devo preparar-me desde já. É meu dever sagrado. Eu gosto de ver o templo, ali eu entrarei, com Deus farei convênios que obedecerei. As famílias podem se selar para toda eternidade. Agradeço ao Pai